A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 12 de 90 dias de leitura do Novo Testamento. Hoje vamos falar sobre Mateus capítulo 26, 27 e 28. Ou seja, vamos concluir aqui o Evangelho conforme Mateus. Mateus capítulo 26, nesse capítulo, 3 pessoas se sobressaem no relato das últimas horas do Senhor diante do Calvário: o próprio Cristo, Pedro e Judas Iscariote. Vamos observar aqui, do versículo 1 até o 19, o relato ele se dá em Betânia. Em João capítulo 12, informa que a mulher que ungiu Cristo era Maria de Betânia. Simão, o leproso, ele havia sido curado por Cristo, porque um leproso jamais daria uma festa em sua casa e teria convidados, naquele jantar. Nessa ocasião também a gente vê que estavam presentes lá Marta e Maria, embora a casa não fosse delas. E Marta estava servindo durante o jantar. Essa informação a gente tem lá em João, capítulo 12, e o versículo 2. O ato de amor de Maria foi aceito por Cristo, mas foi criticado pelos discípulos, principalmente por Judas Iscariotes. Em João, capítulo 12, versículo 6, explica o motivo, da crítica e, de certa forma, da revolta de Judas por Maria ter despejado todo aquele unguento aos pés do Senhor. João 12, versículo 6 diz que Judas era ladrão e ele queria o dinheiro para si mesmo. Judas chamou aquela adoração de Maria de desperdício. Contudo, Jesus o repreendeu e disse que aquilo que ela fez seria contado em todas as partes que o Evangelho fosse pregado. Essa crítica aguda de Jesus deixou Judas ainda mais propenso a traí-lo. Ele deixou Betânia e foi ao encontro dos líderes para planejar como prender Jesus. Eles concordaram em pagar 30 moedas de prata pela traição, cumprindo então Zacarias capítulo 11, versículo 12. Por sua vez, Pedro foi com João preparar a celebração da Páscoa para Cristo. Essa informação nós temos lá em Lucas, capítulo 22, versículo 8. Capítulo 26 de Mateus, versículo 20 até o 30, nós temos aqui a cena lá do cenáculo. Aqui vemos como Judas engana e Pedro se gaba. Como o Salmo 41, verso 9 profetiza, Jesus anuncia que alguém o trairia. Quando Judas pergunta: "Acaso sou eu, mestre?", sua linguagem sugere que ele esperava uma resposta negativa da parte do Senhor. E, em outras palavras, ele fingia que era fiel a Cristo, quando já se entregara ao diabo, conforme está escrito em João capítulo 13, versículo 2 e versículo 27. Foi após a saída de Judas que Jesus instituiu a ceia do Senhor. No versículo 29, ele promete um reino real. Eles entoam um hino, o Salmo 115 até o Salmo 118. Depois leiam esses salmos e vejam os ensinamentos messiânicos que contém, principalmente no Salmo 118. Quando eles estão a caminho do Getsêmani, é que Pedro gaba-se e nega as palavras de Cristo de que os discípulos o abandonariam. Havia sido profetizado isso em Zacarias capítulo 13 e o versículo de número 7. Aqui nós temos no versículo 36 até o 56 de Mateus 26, os fatos que acontecem ali no jardim.
Aqui Judas finge honrar a Cristo, beijando repetidas vezes, e Pedro falha com Jesus ao dormir quando devia orar, ao lutar com a espada quando devia se entregar, e ao fugir quando gabara-se de que morreria pelo Senhor. O cálice, citado lá no versículo 39, é o preço que Cristo pagou por se fazer pecado na cruz. Sua natureza santa conturbava-se à ideia de fazer-se pecado por nós. Todavia, sua vontade santa era uma com a do Pai, e ele entregou a sua vida voluntariamente. Pedro, um pescador, tenta ser soldado e conseguir vitórias espirituais com uma arma carnal. Isso nos ensina que nós não lutamos com armas carnais, mas sim espirituais. E isso também nos ensina que Cristo não precisa ser defendido, porque, como ele mesmo disse, se ele quisesse, ele poderia orar ao Pai, e o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para defendê-lo. No capítulo 26, do versículo 57 até o 75, nós temos os eventos ali na casa do sumo sacerdote. De qualquer forma, Pedro não o seguia, ele ficou à distância, conforme o versículo 58. Zacarias capítulo 13 e versículo 7, que está em conexão com Mateus capítulo 26, versículo 31, indica que as ovelhas se dispersarão. E em João 18 e versículo 8, Jesus diz aos discípulos: deixai ir estes. Cristo advertira Pedro que ele o negaria naquela noite. Aquele conselho do Sinédrio era ilegal sentenciar-se alguém à noite. Por isso ele se reuniu de novo na manhã seguinte, conforme o capítulo 27, o versículo 1. Para tornar a decisão legal, eles usam dessa estratégia. Isaías capítulo 53 e versículo 7 cumpre-se com o silêncio de Cristo diante dos seus acusadores. E no versículo 64 de Mateus 26, a afirmação de Jesus e suas palavras dirigidas aos fariseus a respeito de sentar-se à direita do Senhor remetem a Daniel capítulo 7, versículo 13. Ele afirmava ser Deus, e isso faz com que o sumo sacerdote o declare culpado de blasfêmia. Agora Pedro chega ao fundo do poço ao juntar-se aos inimigos de Cristo e esquentar-se perto do braseiro, conforme está em João capítulo 18 e o versículo 18. Era uma noite fria, porém Jesus suou como gotas de sangue, conforme está escrito em Lucas capítulo 22 e o versículo 44. Pedro estava com o coração frio e, porque não tinha atitude correta de coração, tinha dificuldade em responder às pessoas que o questionavam. Pedro lembrou-se da palavra quando o galo cantou. Ele pecou porque esqueceu a palavra, mas agora, ao lembrar-se dela, seu coração frio aqueceu de novo. Lucas capítulo 24, versículo 32. E ele chorou de arrependimento. Após a ressurreição, Jesus encontra-se com Pedro e restaura-o na comunhão consigo. Isso demonstra um grande contraste entre Judas e Pedro. Judas, ele disse que havia entregado um homem inocente, mas não buscou arrependimento ao confessar Cristo como seu Senhor e se arrepender-se nele. Pelo contrário, ele foi e enforcou-se. A tristeza de Pedro era piedosa, do tipo que resulta em arrependimento e perdão. Já de Judas era a tristeza do mundo que produz morte, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 10. Pedro começou a decair em Betânia ao se juntar a Judas e ao julgar Maria. A seguir, ele gaba-se de sua devoção e não presta atenção à palavra de Deus, em especial às advertências de Cristo. Ele não vigiou,
nem orou. Em vez disso, dormiu. Entretanto, ele tentou parecer espiritual ao usar a sua espada. Ele seguiu Cristo quando este lhe disse que se afastasse e misturou-se aos inimigos em busca de conforto carnal, enquanto Cristo passava por grande sofrimento e vergonha. Contudo, Pedro era honesto o bastante para admitir seus pecados e confessá-los. Pedro perdeu seu discipulado na sua filiação, e em João capítulo 16, versículo 21, é restaurado em seu comissionamento. Judas rejeitou Cristo e, infelizmente, foi para o inferno. Atos capítulo 1, versículo 18 e 19. A seguir vamos falar sobre Mateus capítulo 27. Nós temos aqui Jesus e Judas, versículo 1 até o 10 de Mateus 27. Algumas pessoas tentaram transformar Judas em um herói ao afirmar que ele vendeu Jesus de forma deliberada a fim de que se cumprissem as profecias. No entanto, Jesus deixou claro que Judas não era herói, mas estava influenciado pelo diabo. João capítulo 6, versículo 70. E que ainda que as profecias fossem cumpridas, ele ainda era culpado de seu pecado deliberado. Mateus capítulo 26, versículo 24. Seu amor pelo dinheiro o manteve no grupo dos discípulos, mas seu coração não estava com Cristo. Ele confessou: pequei, versículo 4 de Mateus 27, porque foi pego no ato da transgressão, contudo não mostrou arrependimento sincero. Judas tirou a própria vida. Contudo, Judas teve de confessar que Jesus era inocente, está lá no versículo 4. A compra do campo do oleiro cumpre a profecia de Zacarias capítulo 11 e o versículo 13. Mateus capítulo 27, versículo 11 até o 32, nós temos aqui Jesus e Pilatos. Temos de ler o relato inteiro do Evangelho para ver a agitação e a indecisão de Pilatos. Vez após vez, ele vai até a multidão, depois questiona Jesus, buscando o tempo todo uma forma de não ter de tomar uma decisão. Pilatos foi advertido pela esposa e pela própria consciência, contudo ele entregou Jesus para ser crucificado. É verdade que esse era o plano de Deus, Atos 2 e 23. No entanto, Pilatos não ficou isento de culpa. Atos capítulo 3 e 13 põe muito da culpa nos próprios judeus. O plano eterno de Deus nunca nega a liberdade de escolha ao homem, nem o isenta da culpa subsequente. Pilatos pensava que a multidão chamaria Jesus, não Barrabás, porém ele estava enganado. Eles rejeitaram o Filho de Deus em favor de um assassino. Pilatos testemunha que Jesus era inocente. Versículo 24. No versículo 25, o pedido dos judeus é atendido. O sangue de Cristo está sobre eles e seus filhos, e estará até que a nação olhe para aquele que é o Jesus, o Senhor Jesus, a quem transpassaram, e se arrependam. Aí vai se cumprir a profecia de Zacarias capítulo 12, versículo 10. A destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, a dispersão e a perseguição dos judeus e a futura ira de Deus sobre Israel durante a grande tribulação são respostas ao pedido deles próprios. Era costume que o criminoso condenado carregasse a própria cruz como um testemunho de culpa. João capítulo 19, versículo 17. Mas ao longo do caminho, os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz para Jesus. No capítulo 27, versículo 33 até o 54, nós temos Jesus e os espectadores. Depois leiam Salmo 22, que profetiza a crucificação, e percebam quantas de suas profecias cumprem-se nesse capítulo de Mateus 27. Enquanto o Filho de Deus sofre pelos pecados do homem, os soldados tiram a sorte pelas posses terrenas dele. Os judeus o insultam e o povo senta-se e fixa os olhos nele. Contudo, um dos soldados romanos confessa:
Verdadeiramente este era filho de Deus. Mateus 27, versículo 54. Os ofícios divinos de Cristo como profeta e rei são ridicularizados. Eles negam sua profecia a respeito do templo e riem continuamente de sua afirmação de ser rei, conforme os versículos 37 e 42 de Mateus 27. Claramente, a escuridão mencionada aqui foi sobrenatural, de acordo com Mateus 27, versículo 45. O mistério de Deus Pai desamparar seu Filho unigênito é muito profundo para que possamos sondá-lo ou compreendê-lo. Os 3 eventos de sua morte são impressionantes. O véu rasgou-se, porque seu sangue abriu um novo e vivo caminho para Deus. Isso é citado lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 25. As sepulturas abriram-se, porque sua morte derrotou a morte, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 14 até o 18. Os santos não saíram das sepulturas antes de sua ressurreição, porque Cristo é as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23. Judas e Pilatos confessaram que Jesus era inocente, como também o soldado romano, versículo 54 de Mateus 27. Bom, vamos aqui então, continuando falando sobre Mateus 27, agora sobre Jesus e os seus amigos. Aqui a gente vai ver que Deus permitiu que as pessoas fizessem o pior com Cristo, enquanto ele se fazia pecado por nós. No entanto, quando a sua obra terminou, o Senhor permitiu que apenas os seus amigos pusessem as mãos nele. Sem dúvida, José de Arimateia e Nicodemos eram crentes, ou não teriam se sujado na Páscoa ao sepultar o corpo de Jesus. Eles não precisavam mais de um cordeiro de Páscoa, encontraram o perdão no cordeiro pascal, o cordeiro do Senhor. Os líderes judeus lembraram-se de que os discípulos haviam esquecido que Cristo prometera sair da sepultura depois de 3 dias. Como é terrível quando Satanás e seus filhos conhecem a Bíblia melhor que os cristãos. Os judeus chamaram Jesus de embusteiro, de acordo com o versículo 63 de Mateus 27, sem saber que um dia a nação de Israel aceitará o maior enganador, entre aspas, o anticristo, e fará uma aliança com ele. Tudo o que Pilatos disse foi: guardai o sepulcro como bem vos parecer. Versículo 65 de Mateus 27. Todavia, nenhum selo terreno poderia impedir Cristo de sair da sepultura como prometera fazer. Vamos para Mateus 28, já seguindo já para o final aqui da nossa meditação de hoje. Mateus 28 registra a ressurreição do rei, o ponto culminante da história do Evangelho. A importância da ressurreição de Cristo. Isso prova que ele é o Filho de Deus. A ressurreição atesta a veracidade das Escrituras. Nos assegura da nossa ressurreição quando morrermos. Isso é a prova do julgamento futuro. A ressurreição é uma das verdades centrais do Evangelho. A ressurreição é a garantia da nossa herança futura. A ressurreição de Cristo é o fundamento do sacerdócio celestial de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela dá poder à vida cristã. Essas são as principais características que dão importância à ressurreição de Cristo. Do versículo 1 até o 10 do capítulo 28 de Mateus, a gente vai ver aqui a questão do sepulcro vazio. A gente tem de admitir que as mulheres, por sua devoção a Cristo, têm uma importância muito especial aqui na história
da ressurreição de Cristo. Deus premiou o amor delas ao permitir-lhes ver o sepulcro vazio e ouvir a mensagem da ressurreição transmitida pelo anjo. A pedra não fora retirada para permitir que Jesus saísse do sepulcro, mas para que os homens pudessem olhar dentro da sepultura e ver que ele não estava lá mais. As vestes de sepultamento vazias na sepultura tinham a forma do corpo de Jesus, como um casulo vazio. Isso prova que seu corpo não foi roubado, mas que ele se elevou por entre as vestes e deixou-as para trás como testemunho de um milagre. Se os amigos tivessem feito isso, não estariam dispostos a dar a vida por uma mentira. A gente está falando aqui agora da questão do roubo do corpo de Jesus, né? Roubar o corpo de Jesus. Se os amigos tivessem feito isso, eles não estavam dispostos a dar a vida por uma mentira. Os seus amigos, de fato, viram Jesus ressuscitado. E isso fez com que eles defendessem essa verdade. Vamos ver aqui as provas da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um fato histórico aceito. E a pessoa que questionar ou negar isso deve apresentar a prova de que ele não ressuscitou. A pessoa de Cristo exige que ele tenha ressuscitado dentre os mortos. Cristo prometeu que ressuscitaria dos mortos. Testemunhas oculares viram Jesus ressuscitado. Lucas capítulo 24, versículo 33 ao 36, João capítulo 20, versículo 19 e 26, Atos 1 e 3, versículo 21 e 22 de Atos 1, são alguns dos textos que comprovam isso. A mudança nos crentes primitivos mostram que Jesus ressuscitou. A conversão de Paulo, relatada em Atos capítulo 9, também é outra prova de que Cristo está vivo. A existência do Novo Testamento, a confirmação da igreja e a continuação da igreja e a importância do dia do Senhor são provas de que Cristo está vivo. Claro, a melhor prova dessa realidade é a conversão de um pecador. E aqui do versículo 16 até o 20 de Mateus 28, nós temos a grande comissão. Lá no versículo 18, a gente vê a expressão lá, toda a autoridade. Ele não era mais o humilde camponês da Galileia, mas o poderoso Filho de Deus. Com sua morte e ressurreição, ele derrotou Satanás, o pecado e a morte. Deus pôs toda a autoridade nas mãos dele. Em Mateus capítulo 4, versículo 8 até o 10, Satanás levou Jesus até um monte e ofereceu-lhe todos os reinos do mundo. Aqui nesse monte da Galileia, Cristo anuncia que agora tem toda a autoridade e que Satanás foi derrotado. Versículo 19, nós temos a expressão todas as nações. Isso indica que é necessário fazer discípulos de todas as nações, levar o evangelho a todas as nações. Essa expressão também fica comprovado que Cristo não veio apenas para os judeus, mas veio para todos, independentemente de sua nacionalidade. No versículo 20 a gente tem a expressão todas as coisas. Um discípulo é um aprendiz e deve ensinar a ele todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso inclui toda a palavra de Deus. Também no versículo 20 nós temos a expressão todos os dias. Isso é uma tremenda garantia. Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e é confortante sabermos que Ele está conosco todos os dias. Mateus finaliza seu evangelho transmitindo a responsabilidade que o cristão deve assumir, que é levar o evangelho a todas as pessoas. Nem todos serão salvos, sabemos disso, mas todos precisam ouvir a mensagem de salvação.
Que Deus abençoe sua vida. No próximo vídeo já vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. Espero ter ajudado vocês na compreensão do Evangelho de Mateus e até o próximo vídeo.